Nossa, tá dando um pau, tá vendo? Esquisita a minha imagem ali. Mas tá aparecendo, vou compartilhar. Deixa aquela cara estranha lá. É, Fernanda, tudo bem? Deu para entender? Era isso que você Sim. estava falando, né? Quando interrompeu. Aham. Não, deu sim. Vou querer só, Tá. achei curioso mesmo. E, enfim, vou procurar entender melhor também aqui É, que comigo. você fala, você estava Mas falando que obrigada. quando você não terminou de falar, que quando, né, que é quando É que quando a gente pensa nessa questão, né, de encarnação, a gente sempre pensa num espírito que encarna, né? Daí num sim, corpo sim. e numa alma, né? Que ele ganha Aham. uma alma, né? E ali o modo como ele fala é assim, é como se fosse ainda algo, como se houvesse ainda algo mais essencial que se liga a esse corpo espiritual, que se une a esse corpo da alma, né? Para Isso, então ganhar um isso. corpo físico e etérico. É, Curioso. e é isso, na verdade, esse espírito ele continua trabalhando ali, né? Ele continua entre a morte e o novo nascimento, o espírito está ali presente e está trabalhando ali também, né? Tá na evolução, né? Bom, então prossigamos. Se os amigos pudessem observar o ser humano que terminada a existência entre a morte e o novo nascimento dispõe-se a descer no mundo, ao mundo físico, encontrariam essa parte espiritual ligada à anímica, como uma alma espiritual. Eu já li isso, não? Bom, mas eu vou reler, que a gente, como é um assunto complexo, nada de mal ler de novo, né? Como uma alma espiritual ou um espírito anímico, é que o homem passa de uma esfera superior para a existência terrena com a qual se reveste. Podemos também caracterizar o outro membro que se une àquele recém-descrito, dizendo que na Terra vai ao encontro da alma espiritual aquilo que resulta da hereditariedade física. Então, mediante a união do espírito anímico ou alma espiritual e do corpo orgânico ou organismo corpóreo, novamente se ligam duas trindades. Na alma espiritual estão ligados o espírito vital e a personalidade espiritual com o elemento anímico, que consiste em alma da consciência, alma do intelecto ou do sentimento e alma da sensação. Todos estes estão ligados entre si e devem unir-se ao descer para o plano físico com o corpo das sensações ou astral, o corpo etérico e o corpo físico. Mas estes, por sua vez, estão ligados primeiro ao movimento materno e mais tarde no mundo físico ambiente com os três reinos deste último, o mineral, o vegetal e o animal, de modo que aqui se acham unidas também duas tríades. Então, quando ele fala ali o corpo das sensações, o astral, o corpo etérico e o corpo físico, é aquela parte primeira que eu coloquei que eu escrevi, que é essa corporeidade. Mas agora é novo. Eu precisaria escrever de novo, porque aquele lá foi no outro. Mas vocês estão lembrando, né, do corpo etérico, o corpo físico, etérico e o astral, né? Então é disso que ele está falando. E aí ele fala dos reinos mineral, vegetal, animal. Então cada corpo desse ele tem uma relação com esses reinos. O corpo físico está ligado com o reino mineral. O corpo etérico tem uma relação com o corpo, com os vegetais. E o reino animal tem uma relação com o corpo astral. Da seguinte maneira, o corpo físico é isso, ele é a matéria, o mineral, é como uma pedra, né, que está ali, que se não tiver nada movendo ela é só uma pedra. Deixa eu gravar. Acabou aqui a gravação. E o vegetal ele já tem o corpo etérico. Então, o vegetal, você vê uma planta,
ela tem o funcionamento, ela tem a seiva que percorre, ela faz a respiração, faz a fotossíntese, então ela já tem uma vitalidade ali, diferente da pedra, que a pedra parece praticamente morta, né? E o vegetal, ele tem uma ligação com o corpo etérico, no sentido de que funciona também, né? O vegetal, ele tem um funcionamento também, né? Ele tem uma vitalidade ali. E o animal está ligado com o corpo astral, porque o animal ele tem sentimento também. Se você vê essa relação, especialmente assim, de uma maneira geral, a gente pode perceber. A gente, com animais domésticos que a gente tem, é mais óbvio, né? Mas mesmo que você pegue um animal, por mais selvagem que seja, a maternidade está na cara que ele tem um sentimento, né? Você vê macaco assim, a expressão dele de amor de uma mãe, né? Dessa relação, né? Então, assim, o animal tem sentimento também. Então, ele também tem o corpo astral. E aí, o animal, ele só não tem o eu. O eu quem tem é o ser humano. E é isso que nós estamos desenvolvendo, né? Então, observem sem preconceitos a criança que se vem desenvolvendo no mundo. E os senhores constatarão que ainda não estão unidas a parte anímico-espiritual e a orgânico-corpórea. Então, presta bem atenção nisso, tá? O que ele chama de orgânico corpórea é o corpo físico e o etérico, e a parte anímico espiritual é essa que ele falou da alma da consciência, das três almas e dos três espíritos, né? Alguém falou de ruídos, eu não estou ouvindo. Ainda tem ruído? Melhorou, já saiu, ficou melhor. Às vezes, sabe o que pode ser eu mexer, que eu tenha mexido aqui no computador, às vezes dá um ruído, pode ser isso. Observem sem preconceitos a criança que se vem desenvolvendo no mundo, e os senhores constatarão que ainda não estão unidas a parte anímico-espiritual e a orgânico-corpórea. No sentido espiritual, a tarefa da educação consiste na harmonização do espírito anímico com o corpo orgânico, o organismo corpóreo. Estes devem harmonizar-se e ajustar-se reciprocamente, pois ainda não se adaptam quando a criança faz sua entrada no mundo físico. A tarefa do educador e também do professor consiste no entrosamento desses dois membros. Ficou claro isso, gente? Querem que eu explique um pouco mais esse parágrafo? Porque esse é de fundamental importância, porque é aqui que ele vai mesmo começar, né, a dizer da tarefa. Fala, Miss. Valquíria Mir, Fala. tá bem difícil mesmo. Se tu puder explicar, esmiuçar um pouquinho mais esse parágrafo, eu te agradeço. Eu vou voltar a fazer o que eu tinha feito no outro, que apagou. Então, é assim, ó, o ser humano, ele é formado por corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Essa parte a gente chama de corporeidade, ela é mais, embora assim, o corpo etérico e o corpo astral não sejam materiais, mas essa parte está mais ligada a uma parte mais, é o que ele chama de corporeidade, né? Está mais ligado com o corpo, tem uma parte mais densa, digamos assim. Então, aí a alma tem a alma da sensação, a alma do intelecto, ou da razão, ou do sentimento, e tem a alma da consciência. Nossa. É a que forma a alma, tá? E o terceiro membro, que é o eu, né? O espírito, tem então a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Então, aqui, esse daqui faz a parte do espírito, tá? Então, corpo,
alma e espírito. Então, quando ele diz aqui, deixa eu voltar lá quando ele diz assim: observem sem preconceitos a criança que vem se desenvolvendo no mundo. Os senhores constatarão que ainda não estão unidas a parte anímico-espiritual e a orgânico-corpórea. O que ele está dizendo? Que essa parte aqui, anímica e espiritual, ela ainda não está ligada a essa parte corpórea da criança quando nasce. E que cabe ao professor fazer essa ligação, tá? Desse corpo físico com essa alma e com esse espírito também, né? Aqui não dá para eu aqui. Tá? Então, essa ligação dessa parte corpórea da criança com a parte anímica e a parte espiritual é a tarefa do professor. É isso que o professor deve fazer. Ficou mais claro um pouco? Sim, sim, sem dúvida. Obrigada. Então, ora, encaremos essa tarefa de maneira um pouco mais concreta. Então, vamos pôr para a concretude do que ele está falando. Dentre todas as relações do homem para com o mundo ambiente, a mais importante é a respiração. Esta começa justamente ao penetrarmos no mundo físico. A respiração intrauterina ainda tem um caráter preparatório, não ligando totalmente o ser humano ao mundo ambiente. Aquilo que realmente merece o nome de respiração só começa depois que o homem deixou o ventre materno. Essa respiração é de suma importância para a entidade humana, pois já abrange todo o sistema trimembrado do corpo físico. Entre os membros do sistema ternário do homem físico, conta-se, em primeiro lugar, o metabolismo. Mas este se acha numa extremidade intimamente ligado à respiração, enquanto esta, a respiração, sob o prisma metabólico, tem um nexo com a circulação do sangue. A circulação sanguínea acolhe no corpo humano as substâncias no mundo exterior introduzidas por outras vias, havendo, pois, de um lado, uma conexão entre a respiração e todo o sistema metabólico. Além de suas próprias funções, a respiração possui, pois, uma relação com o sistema do metabolismo. Tá claro isso, gente? O que ele está dizendo da importância da respiração, que a respiração, ainda antes de nascer, ainda não é essa relação com o ambiente externo, né? Mas depois que nasce, aí a criança já tem essa respiração. E aí, quando respira, né? Não tem aquela explicação que quando você respira, né? Você vai para os pulmões e tem os alvéolos que eles encostam, justamente eles levam ar para o sangue, e o sangue que circula e leva essa energia, esse oxigênio, leva isso para o resto do metabolismo do corpo que está funcionando, para os órgãos e tudo mais. Então, ele diz que essa respiração tem uma relação com o sistema metabólico, porque ela vem através do sangue, o sangue leva lá para o metabolismo. Então, essa primeira parte que ele está falando do metabolismo, porque ele fala assim, ó, essa respiração, isso ainda no parágrafo anterior aqui, essa respiração é de suma importância para a entidade humana, pois abrange todo o sistema trimembrado do homem. Trimembrado, ele vai falar do sistema trimembrado. Ele falou primeiro do metabolismo, tá? Então, entre os membros do sistema ternário, ou trimembrado, em primeiro lugar, o metabolismo, e que esse metabolismo, a respiração leva chega até esse metabolismo. De outro lado, essa respiração também se liga ao sistema neurosensorial.
neurosensorial que ele está falando é do cérebro, né? Enquanto inspiramos, comprimimos continuamente o líquido encefálico para dentro do cérebro. Na expiração, fazemos com que volte para o corpo. Dessa maneira, implantamos o ritmo respiratório no cérebro. Tal como está relacionada de um lado com o metabolismo, a respiração possui, de outro lado, uma ligação com a vida neurosensorial. Podemos afirmar que a respiração é o mais importante intermediário entre o homem que entra no mundo físico e esse mundo exterior. Mas devemos também ter consciência de que essa respiração ainda não se processa inteiramente do modo como deve decorrer para que a vida física do homem seja mantida, especialmente de um lado. Ao entrar na existência física, o ser humano ainda não tem estabelecida a correta relação entre os processos respiratório e neurosensorial. Deu para entender um pouco aqui, gente? Aqui ele está colocando mais praticamente o que ele está querendo, né? Ele está explicando aqui o que ele falou anteriormente, né? Dessa relação do espírito, do corpo, da alma e da parte corpórea, né? Então, aqui, quando ele começa, ainda não chegou à conclusão total, mas ele começa a falar, começa a explicar de maneira prática o que é isso que ele está querendo dizer. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Valquíria, e essa respiração também, ele traz muito na questão de atividades de concentração e de expansão, né? Que fala-se que ensina a criança a respirar, né, desta forma. Isso. Está conectado com a gente fazer isso também, né? Isso, ele vai chegar nisso, que eu estou pensando de agora a gente parar por aqui, né, continuar na próxima, mas ele vai chegar nisso, tá? E é isso, quando a gente... E, na verdade, é para a gente também, né, gente? É importante que a gente tenha essa... Nas atividades da vida, no dia a dia, tem essa respiração, né? Quando você... Né? Porque a gente vai assim, vai lidando o dia inteiro, depois capota e dorme, que não deixa de ser uma respiração, atividade e o sono, né? É uma hora de pausa. Mas durante o dia, a gente vai cansar muito menos se a gente conseguisse se organizar de maneira com uma atividade mais ativa e uma atividade mais passiva. Né? Se a gente conseguisse no dia, durante o dia, fazer essa alternância, né? Isso traz mais saúde, isso traz, sabe, assim, isso né, é uma maneira é uma respiração também, né? Então, isso é uma coisa que é bom para a gente aprender mesmo, porque isso, o professor que vai ensinar, ele tem que estar sabendo também, né? Sabendo também como fazer. Mas isso é o que praticamente ele está falando, tá? Mais alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? O Valquíria, em relação, eu estava falando, né, do educador levar esta criança, né, aos sentimentos e também ao espírito, né? Então, isso corresponde muito também à criança não se autorregular emocionalmente sozinha, né? E a gente levar para ela essa autorregulação, né? Através, assim, da nossa inteligência emocional. Então, o como a gente lida com as nossas emoções, né? O como a gente acolhe os sentimentos dela, né? O como a gente ensina essas expressões emocionais, como, tipo, a raiva, né? Por exemplo, ele não entra no mérito dessa, assim, não entra no mérito dessa, assim, de você estar lidando especificamente com essa questão ali. Ele não entra no mérito necessariamente disso.
mas é mais uma coisa de quando você está preparando uma aula, quando você prepara uma aula, na aula, então, por exemplo, quando você conta uma história, inclusive por isso que muitas vezes a história, quando você conta uma história que você vivenciou, tal, ou mesmo na história, isso já aconteceu muito comigo. Você está contando uma história e você se emociona com a história. Então, ali, você está passando de alguma forma um sentimento, tal, especialmente a criança do segundo setênio, que ela está se desenvolvendo essa parte do tórax, né? De novo, é uma trimembração, né? O querer, o sentir e o pensar, né? Essa parte, membros e metabolismo, ela é desenvolvida no primeiro setênio. No segundo setênio, é no sentir, é a parte do tronco, sentir, aqui que ela tá desenvolvendo. E no terceiro setênio, ela está desenvolvendo o pensar. Então, especialmente nesse período do segundo setênio, né, que ela está desenvolvendo justamente essa parte do sentir, que é muito importante, por isso que você traz as coisas em imagens, que não é imagem de você mostrar uma revista, mostrar, mas no que você está trazendo para a criança, você vai fazendo ela imaginar, isso trabalha, isso trazendo muito no sentimento, no sentir, né? Então, trazendo imagens no desenvolver, no desenrolar da aula, por isso que é a arte da educação. Você vai levar ela aos vários sentimentos, mas dentro de uma história, dentro da aula, entendeu? Às vezes você faz um desenho e dentro da matéria que você está dando e tudo mais, você faz de uma maneira tão linda, né, que aquilo, né, vocês já devem ter assistido uma aula que às vezes o professor, né, você se emociona com o que o professor está falando, né, porque ele está trazendo aquilo bem de dentro dele, né? Então é isso, não é necessariamente você ir lá e perceber qual é o sentimento que a criança tem, se ela está com raiva, como trabalhar, não é nesse sentido que ele está falando. Isso, sem dúvida, a gente, né, o professor acaba dando. Nesse dia, Oi? nesse dia a dia, eu vejo assim, que a gente tende a reprimir muito os sentimentos da criança, devido a gente também ter sido reprimido, né? Sim, Então, sim. levar essa criança a não se afastar do sentir seria também uma tarefa nossa, para a gente se reconectar com o nosso, obviamente, que foi muito reprimido, né? E a gente também levar essa criança, a gente não reprimi-la, né, nos sentimentos. Então, não precisa sentir raiva, não precisa ficar triste, sabe, ou banalizar o sentimento da criança, ou reprimir. Isso, não, Então, a gente conduzir também esses sentimentos e essa expressão de uma forma mais consciente. Tipo, aqui, por exemplo, com a Maria, quando ela tem uma expressão de raiva, por uma frustração, alguma coisa assim. Vamos socar um travesseiro, tipo, ao invés de bater no coleguinha, né? Essa expressão, essa raiva que vem, né? E muitas vezes vem à tona, né, assim, expressada dessa forma, né? Então, acho que conduzir também esses sentimentos para a gente não reprimir, não ir, assim, realmente afastando, né, do sentir, né, e a gente poder também trazer uma expressão consciente. E assim, primeiramente a partir do nosso exemplo, né, e também nessa condução assim de a gente acolher, né, os sentimentos, porque os sentimentos sempre são legítimos, né? A criança está sentindo aquilo, mas a gente tem muito uma tendência a oprimir, a reprimir aquele sentimento, né? Então, acho que uma condução também assim, né, é muito válida, né? sim, é muito válida. Só que não é isso que ele está falando, entendeu? Entendi. Tá? Assim, eu acho que você tem toda a razão, a coisa pode ser assim, mas ele não entrou no mérito disso, né? Quando ele fala disso, ele está falando de outra coisa, está falando né, desses sentimentos, essas emoções, essas paixões, elas serem trazidas de maneira durante a aula, né? Você vai
Agora, é claro que no meio da aula de tudo você encontra, né? Eu trabalhei numa escola no Vale de Luz, em Nova Friburgo, que trabalhava com criança de favela. Então, assim, nossa, sabe? Tinha coisa que certamente o Steiner não tinha dito para mim como é que era para fazer, que eu não fazia ideia como trabalhar, né? Muitas questões que aparecem mesmo, né? Mas não é isso necessariamente que ele está falando. E aí eu me lembro de um exemplo que ele dá, eu nem sei se é nesse livro que ele vai chegar em alguma hora, mas de uma criança que, por exemplo, ele fala, derrubou o tinteiro. Naquela época, né, tinha caneta tinteiro, né, escrevia com caneta tinteiro e tudo mais. E aí ele fala, a criança que jogou o tinteiro no chão, né? E aí, nessa hora, então, quer dizer, certamente foi uma expressão de raiva da criança. Então, ele conta assim, né, aquilo que qualquer professor almeja, né? Ele conta de um professor que nessa hora imediatamente contou uma história, o que ele chama de uma história pedagógica, que você não na história pedagógica você não entra diretamente e conta tudo assim, então era uma vez um menino que derrubou o tinteiro no chão, não. Mas você vai falar de um carneirinho, de um cachorro, de uma situação e tal, não sei o quê, que aconteceu, que tá papapá, e leva a criança a estar entendendo o que é aquilo que você está falando. Então, assim, você não. Quer dizer, a vez que eu vi ele citando alguma coisa assim, né? Foi isso. Você não necessariamente você vai entrar no mérito da questão em si, mas você vai fazer de alguma forma ele vai se rever, se repensar, sem você ter sido direto, sem você dizer, ah, você teve com raiva e tal, sabe assim, né? Vai levá-lo a entender isso. Então, foi a única vez que eu vi o Steiner, e não digo que ele não tenha feito outras vezes, é só o que eu vi. Né? Estou muito longe de ter lido tudo que o Steiner escreveu, porque ele escreveu muita coisa. Mas é a única vez que eu vi. Então, isso que você está falando é uma visão psicológica moderna, né? Uma coisa mais, né? Que eu não sei como ele lidaria, né? E não que eu acho que você esteja errada, tal, acho que sem dúvida a gente tem que olhar para isso, mas não é isso que ele está falando, é isso que eu quis dizer. Eu trouxe assim mais para umas situações práticas, né? Tipo, no momento em que acontecem as situações, né? Em que essas emoções são geradas e, consequentemente, um comportamento, né? A partir dessas emoções. Então, o como conduzir. Primeiramente, como a gente conduz as nossas expressões, né? E o como a gente, então, contribui para que essa criança também conduza as dela, né? Lógico, obviamente, entendi através de histórias também, mas na situação em si, né? Na hora que a coisa pega fogo, é, né? Então, aí eu estou falando assim, de uma forma mais prática, né? Depois você trazer, obviamente, a partir de histórias para ela poder pensar no comportamento dela, comparar, se ver ali, né? Exatamente, mas eu falei mais de uma forma mais prática, assim, no momento mesmo, né? Que acontece, como esse educador, então, conduziria, né? Esses sentimentos, as emoções da criança. E o como ele conduziria também a essa espiritualidade, que seria como? Seria a individualidade de cada criança? Não, olha só, Tipo, a gente vai chegar nisso, ele vai mais para frente, a gente vai chegar nisso nesse livro, né? Mas, ó, vai cair de novo. Mas não é uma coisa de, como é que fala? Mas você não vai educar a espiritualidade dela, você chegando, assim, o fato de que você durante a aula você passa pelo pensar, pelo sentir, pelo querer quando você prepara a aula, você está trabalhando a espiritualidade. Quando você faz épocas, você está vivenciando a época do verão, do inverno, você está trabalhando a espiritualidade. Então, quando tem a Páscoa, você tem o ovo de Páscoa, o coelhinho que vai achar, você está trabalhando com a espiritualidade. Vai fazer o teatro da Menina da Lanterna, você está trabalhando espiritualidade sem falar em espiritualidade.
entendeu? A época de São Miguel, da primavera, você vai trabalhar, tá? Os desafios, são a época de São Miguel, época de desafios, isso tudo você está trabalhando a espiritualidade, mas não necessariamente você está falando, agora vamos trabalhar a espiritualidade. Você não entende? Você não vai, né? O Natal, o Menino Jesus, Não, eu né? não falei nesse sentido. Eu pensei assim, mas em relação assim, à individualidade de cada criança, isso também está relacionado à espiritualidade, tipo assim, como se dizer, talentos, essa Isso sim, percepção de naturalizar crianças, isso é fundamental. está Então, ligado assim, também a isso. o professor, né? Isso. E uma coisa que é assim, o professor tem que se trabalhar, procurar ser o melhor que ele possa. Aquilo que você vê que você tem, sabe? Então, nossa, eu tenho uma dificuldade tal, então você tem que estar procurando se melhorar. Ninguém é perfeito, sabe? Assim, todo mundo tem seus problemas, suas questões, né? Mas a criança vai aprender com você querendo aprender. Quando você tem eu vi um exemplo que me deram, né, de uma professora que pegou uma classe de primeiro ano e ela tinha uma letra super garranchosa, garranchuda, assim, garrancho. E aí, aí falaram para ela, olha, você vai ter que melhorar a sua letra. E ela pegou o caderno de caligrafia e fez, e se trabalhou e passou a ser a letra mais bonita da escola. Então, são coisinhas assim, mas que você, sabe, então, eu não sei cantar, eu não tenho voz boa. Mas, assim, no que você vai procurando desenvolver, melhorar a sua voz, vai fazer, então, uma aula de canto, vai procurar se afinar, vai aprender e tal. Ou então, não sei bordar, não tenho facilidade com isso. Você não vai ser a melhor bordadeira, mas no que você está tentando aprender, tentando melhorar, a criança vai aprender com você aprendendo, né? Você se melhorando, eu me irrito quando a criança faz isso, então eu vou me trabalhar para não me irritar mais, como é que eu vou fazer isso? Então, esse, né? E o outro lado é essa coisa do talento, então, de eu ver o que essa criança tem de talento, o que ela tem de capacidade, esse é o grande, sabe, assim, inclusive por isso que o professor acompanha a criança dos 7 aos 14 anos. É todo o segundo setênio, o professor, é o mesmo professor que acompanha, porque ali ele vai conhecendo essa criança. Ele vai, essa daqui tem mais capacidade para matemática, esse daqui tem mais para língua, esse daqui é mais para humanas, mas ele não vai deixar de dar todas as matérias. Esse aqui não tem muito jeito com trabalhos manuais, mas ele também vai fazer trabalhos manuais. Mas aí você vai, de acordo com o desenrolar, vai vendo para o que esse menino veio, né? E, e aí você vai, né, facilitar essa chegada nele naquilo que ele veio fazer, né? Então, isso é a tarefa do professor mesmo, né? Isso é o que ele tem que fazer. Tá bom, gente? Vamos encerrar? Hoje a gente foi longe. Então, gente, muito agradecida pelas presenças. Até a próxima semana. Eu não consegui ainda. Deixa eu até parar de